Boa noite, tudo bem? Vamos esperar aí o pessoal entrar. Hoje estaremos ao vivo com Evelyn Brito, de Goiânia, para falar a respeito de comunicação na controladoria. Evelyn é controller, advogada, e vai trocar aí um pouquinho da sua experiência conosco a respeito dessa temática. Vamos esperar, que daí eu já vou chamando. Cadê? Fernando, seja bem-vindo. Hoje eu tô aqui com saudade. Muito café. Controller, bem-vinda. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Tô aqui na dificuldade hoje. Tecnologia tá me dando um tapa hoje. Acontece. Ai, eu tomo café, eu fico com reflexo. Todo mundo fica com reflexo melhor, né? O meu, eu fico sem reflexo, eu não consigo piscar direito. Ai, é horrível. Eu fico muito acelerada, aí parece que eu não tô enxergando, o olhinho fica assim pulando. Tava falando aqui, né, que você é de Goiânia. Vai vir aqui falar que é advogada, controle, ele vai contar um pouquinho pra gente a respeito de comunicação. Então, queria que você se apresentasse primeiramente, para todo mundo te conhecer, e daí a gente começa aí a trocar uma conversa a respeito do formato de comunicação. Sim. Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Bom, eu sou Evelyn, sou advogada, especialista em Direito e Processo Civil. Tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu já atuo na Controladoria Jurídica. Sou controller no escritório onde eu estou hoje. Gestora da Controladoria e faço MBA em gestão também. Comecei tem 2 meses fazendo MBA. É uma área que eu amo, né? Assim, eu já sou advogada há mais ou menos 8 anos, mas me encontrei mesmo na questão da controladoria, da gestão, dessa parte mais administrativa do jurídico, e faço com amor, faço com muito afinco, com muito vigor, porque é uma coisa que realmente me move. Abrir mão um pouquinho, né, da parte de peticionar, de deixar de fazer realmente a defesa do cliente, para cuidar mais dessa área, e me realizo todos os dias. Não tenho mais aquele peso, né, que muitas vezes a gente tem de acordar e falar, nossa, eu tenho que trabalhar hoje, nossa, eu tenho que fazer isso hoje. Graças a Deus, eu não tenho isso aonde eu estou, né, no escritório onde eu estou, mas principalmente fazendo o que eu faço, né? Que eu acredito que quando a gente faz alguma coisa com amor, independente de onde você esteja, né? Às vezes o caos está ao seu redor, mas você vai conseguir se sobressair porque você é movido por uma coisa que é muito maior. Então, essa sou eu. Essa sou eu. Conheci a Camille. A Camille foi um presente do Instagram, da internet, por meio da controladoria jurídica. Sou muito fã da Camille, sou muito fã do trabalho dela, do que ela faz, do que ela pode oferecer. Foi uma honra ser convidada, né, para estar aqui, porque a Camille tem muito conteúdo. Vocês que estão aqui sabem disso. Ela compartilha muita coisa com a gente. E eu sou uma das pessoas consumidoras do conteúdo da Camille. Que bom, obrigada. Sou muito consumidora, porque realmente ela tem muito a oferecer, e ela oferece qualidade e com amor também, né? A gente vê que ela tem toda uma trajetória, todo um negócio para oferecer para gente. Então, isso é muito bom. É perceptível, né? Quando a pessoa tem um diferencial, né? De fazer por obrigação ou fazer porque realmente gosta daquilo.
Então, a Camille foi um presente, foi uma honra, né, ser convidada para estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação na controladoria jurídica entre os setores, né, do escritório, do departamento jurídico, como que isso afeta, o que que a gente pode melhorar, como uma má comunicação ela pode literalmente derrubar todo o barco, todo o planejamento, né, estratégico ou não do escritório. Então é muito importante a gente ter isso em mente, que a comunicação, uma boa comunicação, ela te leva longe, mas uma péssima e uma má comunicação, ela também pode afundar todos os planos e projetos do escritório ou do departamento jurídico. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Camille? Exatamente. E então explica para nós, tem uma grande dificuldade, por exemplo, dentro do próprio setor de controladoria, com a equipe do técnico jurídico, né, com o setor jurídico, em relação ao transmitir essa comunicação. Né? Porque algumas coisas a gente passa pelo software e eles naturalmente já têm essa resistência com o nosso núcleo, né? Por ter ali essa falsa impressão de que nós somos ali inimigos deles ao invés de auxiliares para sempre estar trabalhando. Então, como que você trabalha essa comunicação para quebrar, digamos, esse gelo inicial que o jurídico tem, essa resistência que ele tem com a gente? Camille, eu costumo dizer onde eu trabalho que é o seguinte: eu não estou aqui para dificultar o seu trabalho. Eu estou aqui para facilitar o seu trabalho. Nós estamos, né? Toda a controladoria jurídica, somos implantados ali naquele setor jurídico, no departamento, no escritório, para facilitar. Porque a gente tira uma sobrecarga enorme das costas do advogado, do executor. Então, a minha comunicação, além do software, eu tento deixar isso o mais leve possível. Eu converso com eles, eu converso com os advogados, eu converso com os executores, eu converso com a coordenadora do jurídico. E eles têm isso em mente, que eles podem contar comigo. Mesmo na época do home office que eu estava fazendo, agora eu estou fazendo menos, mas eu fiquei aí mais de 40 dias literalmente em casa. Eu deixei isso claro. A gente fez uma reunião e eu falei, pessoal, eu mesmo home office, eu quero que vocês entendam, precisando, eu tô aqui, porque quando eu precisar falar ou te chamar a atenção por algum prazo, eu vou também fazer isso, eu tenho essa liberdade. Então, vocês têm a liberdade de falar, Evelyn, esse prazo meu aqui, tem como a gente readequar, porque a minha agenda tá muito lotada. Então, assim, o diálogo, ele sempre é o melhor caminho. E tudo que eu falo para eles, eu registro. Isso é assim, imprescindível. Toda a nossa comunicação é registrada no software. Então, assim, é uma via de mão dupla. Eu ajudo, eles me ajudam e a gente vai caminhando de mãos dadas num único objetivo, num único propósito. A gente tem um modelo de comunicação, deixa eu ver por que minha tela apagou. Tô com medo que eu deixei a bateria bem baixa. Deixa que o carregador externo. O carregador externo. Não, acho que é. Tá travando. Não, acho que é o celular. O celular que ficou com a tela mais escura, não sei por quê. Mas eu tô me enxergando. A princípio, minha luz tá normal. Acho que é a bateria dele mesmo. Então, a gente, quando fala a respeito de comunicação, ela tem dois modelos que eu considero essenciais, né? A questão hierárquica, que vem a comunicação de cima para baixo, e aquela comunicação que fica de baixo e não chega ao topo, que é a famosa fofoquinha, né? Como que a gente quebra esse tumulto que eles criam, né? Porque a gente também não precisa fazer essa comunicação vertical, a gente pode fazer essa comunicação unilateral, né? Como a gente está horizontal, na verdade, como a gente está falando, para ter essa comunicação em que eu possa abrir a eles, né, trazer essa oportunidade e não ficar naquela. Eu sou chefe, estou mandando, me responda ou, né, obedeça, e nem ficar naquela do tititi ali, tumultuando e não conseguir trazer essa solução para as equipes, né, até mesmo internamente para o nosso setor. Então, como que você trata esse tititi, esse mimimi deles, né, se ocorre? Já é um resultado de uma falha de comunicação. Porque quando a gente consegue colocar tudo ali na mesa, tá bem às claras, esse tititi, ele não existe. Ou, na verdade, ele é minimizado, né? Porque tititi
qualquer lugar, sempre vai ter uma pessoa ou outra que tem essa índole, né? De ter essas conversinhas, essas coisinhas, picuinhas. Mas isso é isso é amenizado. A minha forma de tratar isso é sempre que eu sinto eu sou muito sensível a isso. Eu sou muito centrada, mas ao mesmo tempo que eu estou centrada, eu consigo identificar tudo que está acontecendo à minha volta. Então, quando eu identifico que a minha comunicação com o advogado pode ter gerado algum mal entendido para que esse tititi surja, eu sou a primeira a chamar o advogado. Nós, assim, esse tipo de comunicação eu levo ele para uma sala e a gente conversa, a gente resolve o que tem que ser resolvido. Isso é uma falha de comunicação. Esse tititi é uma falha de comunicação. Eu até separei alguns pontos aqui que eu identifico muito na prática, que fala, né, que traz a questão da falha da comunicação, seja da controladoria com o técnico, seja do técnico com a controladoria jurídica, seja superior, porque lá no escritório a gente tem uma questão. A gente chega no superior quando tem que chegar. Tem uma comunicação que ela é hierárquica, que ela tem que vir de cima para baixo. E isso é normal no lugar. Mas tem coisa que a gente pode resolver na horizontal. Tem coisa que a controladoria consegue resolver junto com o pessoal do técnico, junto com a coordenação do técnico. E nem tudo precisa ser levado pro chefe ou pro CEO, porque a gente consegue resolver ali. Mas isso só é possível se a gente tem essa boa comunicação. Camille, esse tititi é resultado de uma péssima comunicação. Assim como quando o funcionário deixa de assumir suas responsabilidades. Sabe aquele funcionário que é tão proativo, né? E ele acaba pegando funções de outras pessoas porque ele é muito proativo? Isso é uma falha de comunicação também. Porque se eu tenho uma pessoa trabalhando na controladoria jurídica e eu vejo que ela tá sobrecarregada, mas tem uma outra pessoa trabalhando que tá de boa, tá assim, tranquila, né? E o negócio pegando fogo para outra, eu preciso chamar essas pessoas, eu preciso readequar, né, a questão das funções, das tarefas, mas isso é uma falha de comunicação, porque como que alguém tá trabalhando comigo, tá ficando sobrecarregado e uma outra pessoa trabalhando comigo também tá de boa? Então, assim, isso não pode existir, na minha opinião. E na minha prática também, eu vejo que isso é muito, muito verdadeiro. Quando há a falta de senso da equipe, nesse sentido que eu acabei de dizer, essa pessoa que está talvez menos sobrecarregada ou que não tem uma agenda tão cheia de afazeres para fazer no dia, ela tem que ter, opa, tem alguma coisa errada. Por que a pessoa que está trabalhando comigo está com muita coisa para fazer e eu tô com, né, um serviço mais reduzido? Peraí, Evelyn, eu acho que a gente pode melhorar aqui nessa questão da divisão das tarefas. Vamos verificar por que fulano está sobrecarregado e eu não. Vamos sentar e resolver. Vamos realinhar as tarefas, vamos dividir de uma forma diferente, porque às vezes a forma de divisão realmente traz uma sobrecarga para alguém, mas deixa uma outra pessoa mais tranquila, mais leve. Então, tem alguma coisa errada. Então, isso tudo é comunicação. Eu preciso aprender a comunicar com as pessoas que trabalham dentro da controladoria jurídica, primeiro, para depois isso ser passado para o técnico. Para depois que a minha controladoria jurídica tá assim, se eu não estiver, elas sabem o que fazer, elas sabem como comunicar, elas sabem o que deve ser feito, o técnico, a minha comunicação com o técnico, ela é facilitada. Você quer abordar os pontos ou você quer que a gente responda ali primeiro a Verônica? Porque ela perguntou o seguinte: e quando o tititi vem verticalmente dos sócios entre a controladoria e o corpo técnico, criando uma certa rivalidade entre os setores, como vocês resolvem? Gente, isso é muito difícil. Quando o tititi vem do sócio, vem de cima. Porque eu costumo dizer o seguinte: a controladoria jurídica, ela tem que ter o apoio do sócio. Ela tem que ter o apoio da liderança. Porque se não tiver, o tititi vai acontecer por quê? Porque vai surgir aquela questão, a controladoria jurídica só serve para cobrar, a Evelyn só cobra, a Evelyn só reclama, só me fala do prazo que eu deixei de fazer, de entregar no dia, cadê tal documento? Então, a gente leva a fama de que a gente é um setor de cobrança,
né? Um setor que está ali para só tumultuar a vida do advogado. Então, isso precisa ser sentado com o sócio e ser esclarecido. Opa, peraí. Nós estamos aqui para te ajudar. Lá no escritório, ô Camille, graças a Deus, a gente nunca passou por uma situação dessa, na prática. Na prática. De eu ter que, por exemplo, sentar com com o meu sócio, ó, com o meu chefe e falar, opa, tá errado, né? Eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua força com a gente para a gente ter uma comunicação realmente que vá trazer resultado. Uma comunicação objetiva e clara, para que todo mundo entenda aonde é o seu lugar. Porque essa falta de comunicação, essa questão de tititi de cima, o problema está em cima. E eu também sou um tipo de pessoa que eu não vou lá em cima pegar um problema que não é meu para resolver. Eu vou lá em cima e vou falar, olha, tem um problema aqui. Eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua força nesse sentido da gente resolver. Mas se eu vejo que é da característica do pessoal de cima, da questão da liderança, da questão da gestão do escritório, isso, nós vamos tentar outros meios para resolver. Nós vamos tentar cortar isso de outras formas. Aí eu vou para a minha comunicação horizontal, que é com os advogados. Olha, gente, peraí, vamos resolver. Não é assim, eu não disse eu não estou aqui para fazer isso, eu estou aqui para ajudar vocês. Então, isso tudo é diálogo. É muito complicado quando essa questão vem de cima. Não, e você acaba destruindo toda a gestão, né? Nessa situação. Porque por mais que a gente diga, olha, tem que ter um procedimento, tem que ter isso, tem que ter aquilo, muitas das situações ela vem pelo exemplo, né? A gente fala muito de gestão, muito de liderança e tudo mais. E assim, integrar pessoas não é fácil e não é tão simples. Então, a partir do momento que você está trazendo um comportamento desse, não é que nós sejamos todos aqui, ninguém aqui é 100% correto o tempo todo. Né? Todo mundo dá uma caidinha, todo mundo faz, né? Todo mundo gosta de um tititi, né? De uma fofoquinha. Mas assim, vindo isso de cima, o que acontece? Isso prejudica todo o nosso trabalho, não só da controladoria, do próprio corpo jurídico, do financeiro, da gestão como um todo, porque assim, se está vindo de cima, qual que é esse resultado? Né? Por que está vindo? O que eu estou transmitindo para quem está aqui? Então, isso me dá essa liberalidade de eu permitir que o outro faça. Né? Não é porque eu sou chefe, sou dono, sócio do escritório, que eu posso fazer e você não pode. Exatamente. Porque, assim, hoje você é mais movido pelo exemplo do que pelo muito falar. Exatamente. Não adianta eu falar muito para as pessoas que trabalham comigo se o meu é completamente diferente. Não adianta eu falar assim para o pessoal, gente, vamos usar o sistema de gestão do escritório, vamos usar o software, tudo no sistema, nananana, se o próprio dono do escritório, se o próprio CEO, gestor, não faz essa utilização, eles não apoiam isso, eles não usam do sistema e, pelo contrário, às vezes eles até falam, não, eu não vou usar, não sei fazer isso, olha lá para mim o andamento, olha lá para mim como é que tá essa diligência, e aí você fala, tá no sistema, mas eles não dão exemplo. Aí como eu vou cobrar de um advogado para ele colocar tudo no sistema? Olha, coloca tudo no sistema. Ah, mas fulano não faz. É muito complicado isso. Isso não é... Na prática, no dia a dia, isso gera realmente muito conflito. Muito conflito. Eu dou exemplos. Eu, quando falo disso com as equipes, o que eu falo? Eu dou exemplos simples, como se fosse em qualquer outra situação. Um nutricionista. Você chega lá, um nutricionista acima do peso. Eu falei com a minha até esses dias. Você chega lá, um nutricionista acima do peso... Aí ele olha para você e diz assim, você tem que comer alface e frango. Você vai dizer assim, cara, quem é você para estar me mandando comer alface, entendeu? Tipo, deu exemplo, pelo menos, né? Ou pelo menos venha com aquela política que nem a gente vê muito no Instagram, essas nutricionistas, o pessoal falando do health food, né? Health life, na verdade. Tendo essa vida saudável e tal, tal, tal. Aí se a pessoa vem, tudo bem, se ela trouxer a problemática do gênero, olha, eu tenho compulsão, eu sofro com isso, e mostrar uma realidade, olha, estou tentando superar, venham comigo, aí você está numa conversa, ela tem um padrão, beleza, tudo bem, eu estar acima do peso, eu estou tentando, me ajudem a me motivar. Sim. Agora,
Se é uma pessoa que diz assim, não, vocês têm que comer isso, tem que comer aquilo, tem que ter vida saudável, mas olha lá, só tá comendo McDonald's, tomando refrigerante, né? Embutidos, enlatados, sei lá, um monte de coisa. Tipo, não convém. É que nem a gente da controladoria ser desorganizado. Que nem eu digo para eles, essa desorganização é uma desorganização normal. Uhum, Que às vezes sim. eles falam assim para mim, então eu não posso ter livros na minha mesa, eu não posso ter. Gente, eu tô aqui com livros, meu caderno e tudo. É porque eu estou utilizando. Mas depois que eu termino, você tem que organizar. Antes de começar, você tem que organizar. Eu não tenho como estar trabalhando usando isso daqui, estar totalmente organizada. Mas eu também não posso, né, ter aqui, por exemplo, sei lá, que nem ontem eu tava brincando, sei lá, ter meia aqui em cima, roupa, um monte de coisa, né? Ontem eu tava com um par de meia, eu nem sei por que eu tava com o bendito par de meia, ele apareceu em cima da mesa. Aí, mas assim, você tem que ter essa organização, você tem que demonstrar isso. Eu acho que isso é fundamental, porque quanto mais a gente bate, eu pego exemplos, como você que tem filho. Se você pegar para tua filha que é pequena e disser assim para ela não, cara, ela vai Não, fazer o inverso, vai virar birra, entendeu? É natural do ser humano virar birra. Agora porque você falou não, é agora que eu vou fazer. é isso. Então, me proibiu, Acabou. vou É fazer. o que vai mover, não é o muito falar. E isso eu aprendi na prática, sabe? Bem na prática mesmo, Camille, porque eu sempre tive, durante toda a minha trajetória de vida, eu sempre assumi alguma posição de liderança onde eu estava, assim, seja em casa, até mesmo na minha casa, na casa dos meus pais, eles me viam assim com uma certa postura, né, de uma pessoa que sempre gostavam de ouvir opiniões. Então, assim, eu sempre entendi isso, que se eu falar muito, olha, não faz isso, olha, seja organizado, olha, coloca no sistema, não vai adiantar. Eles precisam ver o meu exemplo. Então eu sempre falo, eu até costumo dizer, gente, eu não confio na minha mente, na minha memória e na minha cabeça. Tudo que acontece aqui, eu coloco no sistema. Seja uma vírgula, seja uma dispensa de prazo, seja uma autorização de guia do cliente, tudo eu coloco no sistema. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer daqui a 2, 3, 6 meses. Às vezes aquele cliente ou o próprio advogado vai falar, não, mas eu não lembro disso. E eu vou lembrar? Obviamente que não. Então tá tudo no sistema. Então eu comecei a fazer isso. E a partir do momento que eu comecei a colocar tudo no sistema, as pessoas que estavam trabalhando comigo pegaram a mesma prática. Não, pera, eu vou colocar no sistema. Não, vou colocar. Porque isso resguarda toda a movimentação processual daquele cliente. A gente quer o melhor para o nosso cliente. Então, o que acontece no processo, o que acontece de discussão do que vai ser feito ou deixar de ser feito, precisa ser registrado. Então, a questão da comunicação nesse sentido é muito importante. Outro ponto que eu levantei aqui sobre falha de comunicação é a questão do retrabalho constante. Isso é literalmente falha de comunicação. E eu, assim, eu até comentei no nosso grupo que isso foi uma das coisas que mais me pegou na quarentena, nesse tempo de pandemia que a gente ficou home office. Porque eu vi na pele como é a falha de comunicação e como isso gera retrabalho. Às vezes eu tive que fazer coisas mais de 5 vezes por falha na comunicação. Vinha uma pessoa e falava, é X. Aí, tá bom, beleza, vou fazer X. Não, Evelyn, agora não é X, é X mais Y. Opa, peraí. Tá, então, X mais Y, ok, X mais Y. Não, Evelyn, não é X mais Y, é só Y. Então, assim, ficava aquele negócio até que eu tive que falar, pera, gente, tem alguma coisa errada. Não. Uma pessoa fala isso, outra pessoa fala aquilo. O que você falou, eu entendi dessa forma, mas às vezes você não quis dizer isso. Então, assim, precisa-se ter uma comunicação clara e objetiva para evitar retrabalho. Isso foi, assim, uma das coisas que mais pegou na quarentena, que eu senti muito, 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 muito na pele a questão do retrabalho. Não, é muito difícil. O que eu vejo muito, e digo para eles, eu gosto muito dessa questão. Eu até escrevi sobre isso, da gente ter essa comunicação que eu coloquei ali como controladoria, acho que não era à vista. Tinha outro nome lá que eu coloquei o nome do texto, mas é literalmente a respeito disso. É ter um painel do que está acontecendo. Colocar isso literalmente à vista, não é pagamento à vista, é à vista, né, de frente para a nossa visão. É justamente eu ter a controladoria
aos nossos olhos, né? Ver o que a equipe, tanto da controladoria como do jurídico todo, o que eles estão cumprindo. Eu digo para eles, o que vocês veem quando vocês chegam no aeroporto? Não é aquela facilidade de ver o painel, né? Voo que está chegando, voo que atrasou, o que está saindo. E assim, você consegue ver num todo o que está acontecendo dentro do aeroporto. Essa é a ideia. Então, quando a gente traz a controladoria nesse modelo de eu colocar essa visualização, para com essa confusão. Porque eu já presenciei muito da gente ter assim, o advogado te solicita uma coisa, aí você está realizando. Quando você vê, tem um estagiário fazendo isso também. Aí tem outro advogado. Aí quando você vê, tem a secretária, tem o teu estagiário. E você diz, mas espera, quem que está fazendo isso daqui? Eu ficava enlouquecida quando eu me dava conta disso. Porque assim, é um desperdício, talvez, do meu tempo, porque poderia estar só o estagiário fazendo, ou poderia ter um outro advogado fazendo, ou poderia eu estar exclusivamente fazendo isso. Então, Sim. e eles estarem desperdiçando o tempo deles. E por causa disso, porque tem essa ansiedade de eu passar, né? Passa uma atividade aqui, passa outra. Então, a gente quer tudo. Eu digo, o senso de urgência do jurídico, todo jurídico ele tem muito esse senso de urgência, que é tudo para hoje. E eu digo para eles que a gente tem que saber filtrar um pouquinho, porque não é tudo para agora. Às vezes é um pouco questão até de egoísmo nosso, exigir que tudo seja para agora. A gente consegue fazer para depois, esperar passar o que é mais importante antes, mas sempre estar nos comunicando a respeito disso e o que está acontecendo. Porque se a gente não tem essa visão, não tem tudo, é simples. Eu vou pedindo, eu vou pedindo, eu vou pedindo. Eu digo para eles que isso acontece naturalmente dentro de casa. Fácil. E assim, eu brinco com eles, eu digo assim, eu sempre dou exemplo da minha casa, porque na minha casa a grande maioria é mulher. São 5 mulheres e um homem. Então eu digo bem assim para elas, que isso é normal. Mulher já é um agito 24 horas. Né? Sempre tá pedindo, fazendo, falando. E o que acontece? Aí vem a minha tia, pede alguma coisa para minha irmã tá fazendo, aí a minha irmã não falou que está fazendo, e eles vêm e pedem para mim. Aí fica assim, gente, é uma loucura. Daí às vezes tem pedido em dobro. Esses dias eu fiz pedido de comida em dobro. Então eu disse, bom, agora a gente vai ter que comer, gente. Paciência. Vocês não conversam, não falam, não avisam. Acham que a gente, né? Ninguém aqui tem bola de cristal para ficar imaginando. E essa questão da dinâmica do painel, ela facilita muito para nós. Nossa, então, facilita a comunicação, traz essa comunicação ativa e visível para todo mundo, traz uma questão de transparência, né? Todo mundo está vendo, e eu não preciso estar diretamente cobrando alguém. Essa pessoa ela se sente cobrada naturalmente, né? Porque daí você começa a ficar naquela, eu estou chegando em último nível, né? Por exemplo, eu participei de uma competição uma vez quando eu estava, acho que na 8ª série, eu fiz uma viagem e eu nunca fui muito boa com jogos. E a gente foi para uma brincadeira de tiro, alguma coisa que tinha em São Paulo lá. Você entrava num lugar lá e ficava dando tiro nas outras pessoas e tal. E todo mundo escondido, era meio escuro. Aquilo me incomodava porque já era escuro. Né? E eu não sou muito boa em mirar e fazer essas coisas. Gente, eu fiquei em último lugar. Em último lugar. Assim, foi um horror. Tipo, eu só morri, não acertei ninguém. Aí, né, fui deletada do jogo. Então, a ideia é essa, né? A partir... Ela trazer a autorresponsabilidade para ela. Para a gente não precisar ficar nisso. Porque a gente não tá ali somente... né? Quando eles veem essa visão de que a gente tá na cobrança, acaba ficando um certo constrangimento nas nossas costas também. Porque a nossa intenção não é ficar ali, você tem que fazer, né? Vai fazer. Não é isso. Isso acaba... não é mãe, não é nada. Nem mãe faz isso com o filho. Né? Diz, olha, você tem que fazer. A nossa ideia é alertar, escute, olha, será que você não esqueceu? Será que não está faltando isso? Você já fez isso, já fez aquilo, já entregou isso aqui? Olha, cuidado. Então, assim, é ficar chamando a atenção para facilitar. Né? Trazer essa noção de que pode ficar melhor. E alimentar isso daí, porque a gente tem que conversar. O duro é que as pessoas não se conversam. E outra, elas não trazem o problema. Não trazem. Elas nunca trazem o problema pra gente. Eles não falam qual o problema. Tipo, estou insatisfeito com isso. Não estou gostando da gestão. Não estou gostando disso. Exato. Não, são poucos que falam. Pouquíssimos. Para si, chame opa, vamos aqui conversar? Qual que é o problema? Assim, fale. Aí sim pode ser que um ou outro fale. Mas partir delas
essa posição de, não, vamos aqui conversar, ou controladoria jurídica? Vamos aqui resolver um negócio? Não, eles não têm essa, muitas vezes eles não têm essa autonomia, né? De, às vezes, não sei se é por medo, enfim, enfim. É Outro muito. ponto, outro ponto, Camille, que eu levantei aqui foi a questão de quando o erro não é assumido. Isso é uma consequência de uma péssima comunicação. Eu já tive o exemplo de ver, muitas vezes, inclusive essa forma de gerir algumas tarefas no escritório, eu até mudei, tendo em vista um erro que aconteceu. Lá no escritório, nós emitimos as guias, né, dos processos, a controladoria emite, e emitia-se com base na minha análise, né? Eu olhava, olha, é assim, a guia é assim, é guia de recurso ou guia inicial, valor da casa tal, com marca tal e tal e tal. Numa dessas, saiu uma guia errada, com a comarca errada. Ou seja, lascou-se, né? Guia inicial. Sim. Não, já foi, já era. A gente teve que pedir restituição da guia, o escritório pagou uma nova guia e nós pedimos a restituição da guia que foi paga errada. Só que quando eu fui verificar, porque eu sou o tipo de pessoa que puxa, né? Opa, vou corrigir o erro agora, corrigir. Tá sanado o erro, vamos conseguir. Agora eu vou ver por que o erro aconteceu. Eu fui puxar, erro de comunicação. Um advogado falou que era uma comarca, outro advogado falou que era outra comarca. A assistente da controladoria fez numa dessas comarcas. E aí acabou que era justamente a comarca errada. Então eu falei, não, isso não vai acontecer mais. O que vai acontecer? Registro do advogado que é competente para análise daquela inicial. Eu vou criar uma tarefa específica para ele colocar os dados que deverão ser emitidos à guia. É valor da causa e é comarca. Por quê? Porque isso é da responsabilidade do próprio advogado que faz esse tipo de análise. Eu não tenho essa informação, ela tem que vir para a controladoria jurídica. Olha, a guia é de tal valor e a guia a inicial, o processo será vai ser da comarca de Goiânia ou de Aparecida, ou enfim. Isso tem que vir deles. Por quê? Eu posso fazer isso. Só que eu não tenho tempo para isso. Isso não é função da controladoria jurídica. Isso é função do advogado que faz esse tipo de análise. Se ele está analisando a inicial, se ele está analisando o caso, ele sabe disso. É função dele. Então, o erro não é admitido. Aí, para achar o erro, aí virou aquele negócio. Não fui eu, e fui aqui, sim, foi assado. Falei, gente, eu não tô aqui para agora apontar o erro e ninguém. Eu quero é corrigir. A minha função é corrigir e evitar de que isso aconteça. Porque se aconteceu a primeira vez, eu já vou, o quê? Correr para fechar as arestas para isso não acontecer de novo. Porque a nossa sorte foi que uma guia era de valor baixo, não gerou dano para o cliente, não gerou dano para o escritório, gerou uma dor de cabeça para a controladoria jurídica, para a gente saber o que foi que aconteceu e evitar de que isso aconteça de novo e reiteradamente por várias vezes. Então, essa questão de assumir erro, eu sempre falo, gente, eu errei. Peraí, eu errei, tá aqui, estava anotado assim e foi feito de forma diversa do que estava errado. Exatamente o que a Ana escreveu aí, descobrir os gaps. Isso é muito importante para evitar de que os próprios erros continuem acontecendo reiteradamente. Então, quando surgiu esse problema, virou aquele negócio, mas eu não fui eu falei, chamei e falei, olha, a questão aqui não é mais saber quem fez, quem apontou, quem errou, por mais que eu saiba, eu não tô aqui para apontar o dedo. A gente está aqui para corrigir. Vamos arrumar um método, vamos criar um novo fluxo sobre essas guias. Então, foi-se feito isso, foi feita essa questão desse fluxo para emissão de guias e tem dado certo, ninguém ficou bicudo, ninguém ficou com raiva, mas no dia gerou, sim, um estresse, obviamente, né? Porque é um problema que precisava ser resolvido, então gerou um estresse. Isso por falta de comunicação. Quando muitas pessoas falam coisas diversas e você confia em quem? Pera, quem que tá com essa tarefa? Quem que vai fazer isso? Em quem que eu devo acreditar?
Então, agora o próprio advogado já sabe que é ele que tem que fazer, que ele tem que passar essa informação para a controladoria, para que a controladoria não cometa novamente esse erro. Isso é uma das questões que eu pontuei aqui como erro na comunicação entre os setores. Não, e às vezes nem o próprio cartório sabe nos dar a informação. Não Não que a sabe. controladoria não se certifique disso. Né? Eu já passei por várias experiências de a gente ligar, por exemplo, a última vez que eu distribuí, faz tempo que eu não distribuo o processo, né? Quando eu distribuí um processo no Mato Grosso, acho que foi Mato Grosso do Sul. Então, você veja, eu estou no Paraná, a grande maioria, a gente atua aqui. E Aham. quando eu tive que, era o único processo que a gente tinha lá, fiz a guia normal, aí eu disse, meu Deus do céu, acho que a guia tinha dado 20 mil reais para distribuição. 20 mil, uma média, né? O valor da ação era alto. Aí eu disse, Deus queira que eu não esteja errada. Porque eu ligava, todo mundo me dava a informação, estava certo, ok, né? A princípio a guia estava certa. Aí eu disse, meu Deus do céu, espero que esteja certo, que não venha a decisão do juízo dizendo que isso daí está errado, porque imagina escritório, imagina a vergonha, eu tendo que me explicar que eu errei uma guia de 20 mil. Porque se você erra aquela guia de 180, 150, acho que estava na época, 156, alguma coisa assim, que é aquela Aham. guia de valor comum, né? Aí você Aham. diz, não, cenzão, beleza, né? Ai, não, deixa que eu pago, tranquilo, vou lá, a gente corrige o erro, o escritório assume, tudo bem. Agora, 20 mil reais, não é todo mundo que tem 20 mil reais, nem o cliente às vezes tem 20 mil reais para Ah, pegar e pagar à vista uma guia. Aí eu disse, senhor, a princípio subiu, o processo seguiu normal, até hoje que eu saiba, a guia tá certa, ninguém me avisou que a guia tá errada. A princípio seguiu. Mas é justamente isso. E às vezes de ligar para cartórios, por exemplo, do interior, que eles não sabem da informação. Eu já liguei, por exemplo, para o eleitoral, ele é separado em zonas, não é em fórum, em zonas eleitorais. De eu ligar para uma comarca do interior, liguei e perguntei, olha, eu preciso, a gente precisa, né, tá entrando com o registro do candidato e tal, eu preciso saber como que eu faço para extrair essa guia. Eles estão pedindo essa certidão e tal. O processo agora virou eletrônico. Eu quero saber, tem que pagar alguma guia? A certidão é gratuita? Como que é? Papapá. Não sabiam e a atendente dessa zona eleitoral veio me falar que aonde ela estava, eu disse bem assim para ela, não, então eu vou ter que ligar no tribunal. Acho que eu falei tribunal ou no TRE, alguma coisa assim. Dela, não, mas o tribunal é aqui, o TRE é aqui. Aí eu disse, mas como? O tribunal regional fica aqui em Curitiba, não lá no interior, né? Então, daí eu pensei comigo, então por que o STF fica em Brasília? Por que o TJ Paraná fica aqui em Curitiba? Se fosse assim, né? As pessoas não teriam que se deslocar. Aí eu fiquei pensando, daí eu disse, na época eu disse para minha estagiária, eu disse, gente, eu não tenho condições de continuar falando. Termina a ligação para mim. Só descobre se eu tenho que pagar aqui ou não. Então, é porque assim, às vezes a pessoa não está entendendo o que você está falando. uhum. Você não está sabendo se expressar, aí fica naquilo, naquela loucura, todo mundo fazendo e cumprindo, e daí quando você vê, deu o maior erro. Né? Deu. Ninguém conseguiu. E assim, eu acho que sempre é em equipe. Essa questão de erro é sempre em equipe. Eu digo, todo mundo está sujeito a errar. A gente pode ter o melhor sistema, ter o melhor controle, mas ainda nós somos seres humanos. É importante que a gente saiba isso. Né? Vou errar? Vou errar. Vai ter um dia que eu posso estar cansada, eu posso estar com um problema, ou pode ter acontecido alguma coisa, ou simplesmente deixou passar, passou. Assim, né? Aconteceu, errou, oh, desculpa, vou corrigir, e tenta corrigir o erro, né? Eu falei esses dias com um advogado, uma equipe, eu disse assim, dificilmente a gente vai encontrar um advogado que nunca perdeu nada. Nem que Uhum. seja um prazo simples. Acontece, principalmente quando a gente está no início, ou que a gente está se organizando, ou às vezes a demanda do escritório cresceu muito, você ainda está se adaptando, ou alguém da tua equipe faz isso. Às vezes não é nem você, mas você como dono se responsabiliza. Então Sim. você acaba passando por essa experiência. Eu passei por uma experiência da qual, assim, a gente estava naquela loucura, era toda uma dinâmica bem agitada, eleitoral, e todo mundo estava mexendo num único prazo. E esse prazo fatal era naquele dia. E Hum. como a dinâmica de eleitoral ela é diferente do sistema processual normal, não é no software de gestão, né? Ele é separado inicialmente para essa dinâmica acelerada.
Aí, qualquer batida que você faça nesse sistema, qualquer erro, você pode perder tudo. Ai, meu Deus. É planilha. Planilha é assim. Não é que Ai, nem um software, que o software ele te pede para você dar certeza se vai excluir ou não o andamento. Não, não é assim. Então, qualquer erro você pode perder. E não sei o que aconteceu, quem bateu, quem tirou, se fui eu que tirei sem querer, se foi uma das minhas estatísticas, quem que foi, não sei. Sei que a informação não estava lá. Chegou no final do dia, passei a limpa, me certifiquei, papá. Eu disse, gente, posso ir embora tranquila, não tem nada para cumprir hoje. Já foi cumprido tudo, não sei o que, papá. No outro dia, eu cheguei, já estavam com a mão aqui, ó. Eu disse, meu Deus do céu, vou morrer hoje. Hoje eu vou perder o emprego, vou ser demitida, vai acontecer tudo. meu Aí, Deus. Deus do céu, eu lá, perdeu um prazo. E, gente, que prazo? E eu tentando lembrar, tentando achar, e é aquela coisa que a gente falou da cabeça. Eu não lembro o que aconteceu ontem. Gente, a minha cabeça deve Ah, ter memória de peixe. Porque eu não, dormi, deletei, amanhã é um dia novo, eu não lembro. bem isso. Não sei o que aconteceu. Eu disse, mas gente, não tem prazo, não tem prazo. Eu sentei, aí eu comecei a ficar desesperada. Eu começo a ficar nervosa, a solução ela sai de frente da minha vista. Eu não acho de jeito nenhum. E eu lá procurando, procurando, procurando. Aí eu comecei a mexer no meu WhatsApp. Eu disse, tem que ter uma informação aqui. Quando tem que ter, não pode. Quando eu bati no determinado grupo, eu disse, tá aqui. Aí eu cheguei e eu disse, gente, como que esse prazo foi deixado para foi passado, a gente esqueceu. Sem condições. Vocês passaram o dia todo falando desse prazo. Todo mundo, vocês estavam fazendo esse prazo. Como que vocês esqueceram de cumprir? Tudo bem, eu falei em cobrar. Mas assim, vocês estavam executando, vocês sabiam que era o fatal. Quem peticiona sabe qual que é o dia fatal. Né? Ainda mais se é um recurso, você está colocando lá, tempestividade. Como que passou para frente? Gente, viraram as costas e me deixaram sozinha? Tipo, não sei de nada. Como assim não sabe de nada, gente? Tá registrado. Tá ali. Foi um erro em equipe, tipo, o jurídico e controladoria. Todos nós erramos. Vocês porque produziram e esqueceram, e eu porque fiz alguma coisa na bendita da planilha que bati errado lá, deixei passar. Sei lá o que eu fiz, alguém fez, mas eu, como coordenadora ali, era responsável pela minha equipe. E Sim, daí? Passou pela frente. Então, assim, as pessoas têm medo de se responsabilizar. sim. Tem medo de dizer, não fui eu, aconteceu realmente isso. Se tiver que perder o emprego, paciência, eu errei, né? Mas fazer o quê? É o mínimo que vai acontecer. Vou fazer o quê? Não adianta? Essa diferenciação, a gente não, a gente tem esse negócio de, eu não vou assumir a responsabilidade desse erro porque, nosso Deus, o meu vai ficar na reta, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Mas a gente esquece que tem alguém que pode sofrer muito mais, que é o cliente, que é a ponta de. Então, não é erro da controladoria ou erro do pessoal da petição, da execução. É erro do escritório. Nós erramos. Todos nós estamos no mesmo barco. Então, se um trem vai errado, vai sobrar para todo mundo. Vai sobrar para um executor peticionar de novo, vai sobrar para alguém analisar de novo, vai sobrar para a controladoria refazer aquele trabalho. Então, é todo mundo. É uma questão de equipe mesmo. Então, Não, e esses. se a gente perder o cliente, todo mundo perdeu. Não fui eu, controladoria. Exatamente. Ninguém. É um senso de trabalho em equipe. Então, é essa questão de. Por isso que eu falo que a comunicação entre os setores ela é fundamental, porque nós precisamos. Hoje nós trabalhamos lá e isso é bem claro. Todos nós sabemos que. Opa, Evelyn, eu preciso de entregar os prazos até tal horário, porque você precisa fazer os protocolos, né? Então, é uma coisa assim, é muito tranquilo essa nossa comunicação. Né? Eu nunca tive que bater de frente com um advogado, nunca tive que brigar com um advogado por conta de prazo, assim. Claro que tem umas ou outras que realmente tiram um pouquinho da paciência, mas é normal, é dentro do esperado, né? Não é aquela coisa de, oh, meu Deus. Mas essa questão de responsabilidade é muito importante. Precisa assumir. Eu sempre falo, olha, eu errei, eu assumi. Teve uma vez que aconteceu um erro que foi meu lá do escritório e eu falei, olha, foi erro meu, foi bem assim que eu entrei. Foi erro meu, eu não coloquei no sistema e passou. Passou, não sei o que aconteceu. Sim, busquei, né? Fui atrás e não achei. Falei, olha, não tem nada registrado, não tem nada no WhatsApp, não tem nada no e-mail, não tem nada em lugar nenhum. E eu não sei o que aconteceu. Foi um erro e aconteceu. E fui eu. Não foi a assistente, não foi ninguém, foi eu.
Então, assim, isso é muito importante. Eu acho que isso vai muito até da sua postura como profissional, sabe? Da nossa postura como profissional. Eu preciso assumir isso. Eu, inclusive, fiz um post uma vez, eu até publiquei ele, falando sobre a questão da perda de prazo mesmo. Que uma das questões que eu pontuei foi que se você perdeu, você tinha que reconhecer isso para o seu cliente e, se necessário fosse, ainda restituir o cliente. Teve uma pessoa que veio no meu privado, menina, né? Não, eu não concordo que tem que restituir o cliente, porque é muito, assim, eu vou estar assumindo a minha fragilidade. Gente, mas nós somos humanos e somos passíveis de erros, de esquecimento, de passar uma coisa e você não vê. Isso é normal, isso pode acontecer. Claro que nós, como controladoria, trabalhamos para fechar todas essas arestas, para deixar o negócio redondo para não acontecer. Mas se acontecer, que nós vamos fazer? Ah, eu vou encobrir o erro, eu vou jogar ali. Ainda mais se for uma coisa que gera dano para o cliente. Então, a gente precisa ter esse tipo de comunicação muito clara dentro do escritório, para que quando isso for passado para o cliente, seja passado da melhor forma possível. O cliente não se sinta literalmente assim jogado às traças, que você dê opções para o seu cliente, né? Se você perdeu um prazo, se deixou de fazer uma coisa que precisava ser feita no processo dele, nós precisamos dar outras alternativas para o nosso cliente mediante o erro que foi cometido pelo escritório. E dentro desse meio de comunicação, a gente tem que pensar também, já que está registrando tudo, ter uma Sim. comunicação clara, né? Às vezes a gente escreve cada coisa que só a gente entende. Exato. Eu tenho dado exemplo muito, graças a Deus eu eliminei ela hoje, eu terminei a minha agenda, eu uso esses cadernos aqui como agenda. Então, cada atendimento que eu faço, eu vou anotando e sempre digo para o pessoal, olha, evitem ter o caderno físico, né? Evitem ter o papelzinho. E assim, como que é que eu vi o pessoal falando hoje? Que a língua chicote, né? É a língua chicote. Aí eu disse, a minha serviu hoje. Eu sempre digo para eles assim, gente, evitem de ter papelzinho. Não precisa mudar 100%, mas evitem, né? Podem, às vezes a moça da limpeza tá limpando, vai lá, perde o papel, ou você esqueceu o papel, vai escondendo, vai. E eu uso esse caderninho aqui sempre para anotação e tal. E eu tava ali, né? Agora eu tô na bendita do vício da água com gás. E eu aqui bem empolgada, na hora que eu abri, gente, foi no computador, foi no caderno. Aí tive que deixar a agenda secando. Aí você tá vendo? Tá vendo, Camila? Isso é para você aprender. Aprender que você tem que anotar e passar as coisas para o teu sistema. Não adianta. Mas assim, eu passo tudo para o sistema. Só que acontece? Como a gente está, a grande maioria dos atendimentos home office, o que eu explico para eles? Para eu poder dar essa atenção exclusiva que nem a gente está tendo agora, que eu só estou olhando para a tela do celular, e para eu poder ficar tela do computador e a pessoa não ficar constrangida, achar que eu estou fazendo qualquer outra coisa menos atendendo, eu prefiro anotar no caderno, porque ele sabe que eu estou tomando nota, olhando para o papel e não ali, né, tec-tec toda hora. Mesmo no atendimento com o cliente, eu prefiro levar um caderno, uma agenda, do que ficar no celular ou no computador. Aí eu disse, isso daí é pra gente lembrar. Às vezes a gente coloca alguma coisa no sistema, a gente escreve um negócio lá, nem a gente sabe o que a gente escreveu. Manda um e-mail, não sabe como está se comunicando. Usa o e-mail também usa o e-mail como uma ferramenta de comunicação, como se fosse um bate-papo. Usa o WhatsApp como se fosse um e-mail para registrar tudo, só que esquece que no WhatsApp ele faz aquela cadeia enorme de comunicação, né? A minha ex-sócia estava comigo assim ontem, ela... Camille, você não lembra o que você falou? Eu disse, Tailane, a gente fala tanta coisa durante o dia que eu não lembro, eu vou ter que resgatar. Daí eu tentando voltar às conversas, aí eu não achava. Daí ela falou, eu disse, tá, lembrei agora. Agora você conseguiu né, esclarecer o contexto na minha cabeça. Mas é justamente por causa disso que vai subindo informação. Então você pede, faz uma solicitação por WhatsApp e daí de repente você começa, não, mas veja isso, veja aquilo, eu tenho que fazer aquilo também, você pede tal, não sei o que para a pessoa. Aí de repente sumiu, você perdeu todo o contexto, você não consegue voltar ou marcar para a conversa ficar parada ali. Diferentemente do e-mail, que você consegue deixar ele na caixa de entrada até dar tratamento. Né? Essa é a diferença. E às vezes aquele e-mail que vai fazendo todo unificado também, né? Perde todo o contexto. Às vezes você perde aquela visualização, faz uma confusão mental daquilo que você está falando.
Mas a comunicação, ela é muito complicada. E assim, a comunicação, ela reflete em tudo. Em tudo, tudo, tudo. Às vezes é uma questão de sentar e conversar. Dizer, olha, não tá bom assim desse jeito. Ou eu não tô satisfeito com o fluxo. Eu Exato. digo para eles, gente, nós da controladoria, nós temos um raciocínio lógico administrativo. Nosso raciocínio é muito mais rápido e muito diferente do raciocínio que o advogado... A gente é advogado? Somos. Mas o Uhum. nosso raciocínio é muito diferente daquele que só está na parte estratégica. Ele está pensando na estratégia, no que ele vai fundamentar, na tese, no artigo. E a gente está Exato. pensando o quê? Esse processo vai subir aqui, vai descer, vai voltar lá, vai vir, vai me comunicar. Como Então, é que você vai... está pensando amplamente em um troço muito rápido. Então, eu digo Exato. para eles, a gente cria, às vezes, um contexto, um fluxo, num formato que, para nós, é lindo, maravilhoso, que vai funcionar. Agora, para quem está na prática, para quem é de dentro do jurídico, isso daí diz assim, gente, elas estão viajando. Isso daqui nunca vai funcionar. É. Né? É. E a gente só vai saber a partir do momento que eles recebem essa demanda e dizem pra gente, olha, não tem condições, mas eu preciso que você mude aqui, mude ali, faça Uhum. uma migração aqui, vá, não sei o quê. Mas o que acontece? Eles vão fazendo ou deixam de lado e colocam literalmente, é como se fosse antigamente quando a gente fazia com o processo, né? Esconde ele aqui debaixo da pilha, esconde o bilhetinho ali debaixo do livro e acabou, finge que não viu. A questão também, eu vejo muito que é a questão também da empatia, né? Quando eu vou colocar uma coisa no sistema, principalmente quando é uma informação para o próprio advogado, dentro do prazo dele, que foi uma orientação vinda de cima, do sócio, do dono, que é um processo, às vezes, estratégico, e ele quer que faça algo, e fala, eles passam para mim, Evelyn, coloca nessa tarefa, nesse que acontece isso, que o executor fale isso. Então, assim, se eu colocar do jeito que vem para mim, e do jeito que, assim, veio e foi, eles vão ficar assim, Evelyn, peraí, o que que é? O que que aconteceu nisso aqui? O que que tem que fazer? Então, assim, quando vem, isso é uma facilidade, principalmente para gente que já é advogada, gente que já entende trâmites processuais, o que que eles estão falando, você já faz um relatório melhor. Olha, executor, foi orientação de fulano de tal, você precisa arguir tais e tais nulidades, isso, e final, por fim, passar a petição para revisão de fulano de tal. Então, fica mais fácil. Então, mas isso é porque eu tenho essa questão de me colocar no lugar de quem está recebendo a mensagem, de quem está recebendo aquela comunicação. Aí tem uma grande diferença da questão da empatia e da simpatia, né? Porque quando a comunicação ela é simpática, eu sou muito simpática, nossa, fulano é simpática. Ela tem aquela questão de solidariedade, ela é solidária, né? Com a minha dor. Nossa, fulano de tal tá precisando disso, eu vou ver, eu sou solidária com a dor dele, mas eu não me coloco no lugar da pessoa. Eu não sei realmente o que essa pessoa vai sentir na pele se ela receber aquela comunicação daquela forma. Seja mais ríspida, seja mais direta, porque a minha comunicação, ela é mais objetiva e clara. Eu sou assim, papum, entendeu? Mas tem pessoas que não vão entender o papum, né? Vão ficar, uai, pera, será que a Evelyn tá com raiva? Será que estava acontecendo aqui que eu não entendi essa comunicação? Peraí. Então, eu tenho esse cuidado de, na hora de colocar, principalmente quando é observação pros advogados, eu tenho esse cuidado de colocar de uma forma com que ele vá entender o que está sendo solicitado para ele. Olha, eu preciso que você faça isso, mesmo que isso demore um pouquinho, 2 minutinhos a mais do que se eu colocasse só o papum ali que eu entendi, que foi passado para mim, eu entendi. Mas eu preciso que ele entenda, porque isso vai otimizar o quê? O tempo dele e o meu. Porque se ele vier para me perguntar, eu vou ter que parar para explicar. Então, eu já vou fazer isso aqui, ó, na tarefa, ó. É assim, assim, assado. Resolvo tudo ali e evito de que ele não entenda ou de que ele venha me perguntar e de que eu tenha que parar, às vezes, no momento que eu não poderia parar para explicar para ele o que foi solicitado pelo sócio, pelo dono, pelo CEO, enfim. Então, essa questão da empatia é extremamente importante, gente. Nós precisamos nos colocar no lugar de quem vai receber a nossa mensagem. Às vezes, o jeito que eu falo, nem todo mundo vai entender. Nem todo mundo entende o que... Mesmo no sistema, Evelyn, mesmo no sistema. Eu preciso ter um cuidado de colocar da forma que o recebedor vai entender. Tem recebedor, e a gente já que trabalha com isso, Camila, a gente tem já essa facilidade. Tem
para certos advogados que você, se você colocar o papum, ele vai entender, porque ele tem a mesma mentalidade aqui que você. Mas tem outros que não, então você tem que ter essa visão, né, de como você vai colocar para qual advogado e como falar, se colocar no lugar de quem está recebendo a mensagem, a comunicação, para que essa comunicação seja efetiva, né? Ela realmente O produza. exemplo, aham. O exemplo que eu dou para eles é o seguinte: quando vocês vão escrever no sistema, pensem se vocês estão escrevendo para o departamento jurídico ou se vocês estão falando com um cliente, mesmo que seja, porque o departamento jurídico ele tem a mesma uma linguagem semelhante da pessoa jurídica, né? Sim, Empresa geralmente tem uma linguagem mais profunda, que é diferente da pessoa física. Então, sim. quando você está quando você está colocando aquele, né, fazendo o teu extrato ali do processo, trazendo essas informações, veja para quem que você está falando. Quando eu estou falando com o departamento jurídico, é advogado com advogado. Eu posso falar o recurso tal, a cláusula tal, o artigo tal. Eu vou falar, eu vou direto ao ponto. Uhum. Departamento pessoa jurídica também, né? O empresário ele tem mais isso daí mais acentuado na linguagem dele. Eu posso ter uma nomenclatura mais pesada. Agora, se eu estou falando com uma pessoa comum na sociedade, uma pessoa física, aí Não tem. uma linguagem comum. A pessoa não vai entender. Por exemplo, eles surtam no momento que eles recebem concluso ou decurso, porque todos eles agora têm a diferença, eu digo, a grande diferença que a gente tem hoje é que antigamente, por exemplo, aqui no Paraná, a gente usava, para o processo civil, a gente usava a CGPAR. Uhum. Não sei nos outros tribunais, nas outras regiões qual que era o nome, mas se bobear era mesmo. A gente usava a CGPAR. O que acontecia? As pessoas não tinham acesso a essa informação, não sabiam muito procurar. Era eu lembro de quando eu comecei a fazer estágio em 2008 que eu comecei. Eu comecei a trabalhar em 2008, 2007, indo para 2008. Gente, foi 2000. A gente está em 2020, tá certo. Em 2008, quando eu comecei a fazer, eu tô perdido. A gente comecei a fazer, tipo, uma cliente perguntou, ligando no escritório, como que fazia a busca do processo que ela queria acompanhar o processo dela. Uma Meu em Deus. 2008. Isso era Aham. muito pouco, é muito pouco. Hoje eles chegam, doutor, a decisão saiu. Ai, É, vocês não acreditam, Senhor do céu. A informação chegou antes nele do que com a gente. Então é justamente isso. Assim, eles olham aquilo lá, decurso de prazo, eles não entendem. Por é, exemplo, o PJE sobe decurso. Às vezes o decurso não é nosso, às vezes o decurso é da outra parte. O exato. decurso, às vezes, é de uma intimação que estava lá embaixo, que agora que está aparecendo. Por exemplo, quando você mexe no. Qual que é o da Justiça Federal? Esqueci agora. É o nome. Não é ESAG. PJE, EPROC. Não, é não, EPROC. O EPROC. Às vezes o EPROC fala, ai, decurso, não sei o que, é do movimento tal. Aí você ah, tem que ir lá no evento, não é nem movimento, do evento, procurar que evento que ele está falando, para saber qual que é a informação que você tem ali. E, às vezes você dá aquela palpitada, você diz, meu Deus do céu, perdi um prazo. Aí você vai olhar, não, é da outra parte. Ai, é do outro negócio, né? Daí você já dá aquele alívio. Mas é saber justamente como que a gente tem que levar isso daqui. A gente tem 1 minuto e 53 hoje antes de cortarem a gente. Foi rápido. foi rápido. Uai, Camila, eu acredito que assim, a gente pontuou bastante pontos, né? Pontuou bastante pontos, é ótimo. A gente pontuou bastante fases de comunicação, né, dentro da controladoria, junto com o escritório, com o departamento técnico, que são fundamentais. Comunicação é fundamental, gente. Nós precisamos aprender a nos comunicar. E uma das coisas que eu trago para mim, dentre tantas outras questões, é a questão literalmente da empatia. Me colocar no lugar de quem vai receber o que eu estou falando. Seja um estagiário, seja um assistente, seja um advogado, seja o próprio gestor do escritório, o dono. Eu preciso me colocar no lugar da pessoa que vai receber o que eu quero que ela receba, para que isso não gere. Isso evita muito constrangimento, isso evita muito retrabalho, isso evita muito a questão da rixa, né? Da fofoquinha, daquele negócio que a gente já falou, porque eu me coloco no lugar de quem vai receber aquela mensagem e eu sei como me comunicar com essa pessoa. Então, eu acho isso fundamental. Eu acredito que, se você quiser falar mais alguma coisa, pontuar mais alguma coisa. Porque se eu começar a falar aqui, eu não vou parar mais. Eu não tenho autocontrole mais sobre a minha boca. Eu não consigo parar de falar. Gente, uma pessoa que era, tipo, praticamente quieta, eu não consigo. A pandemia tá me fazendo mal.
deixando falar demais. Não consigo. Não, reunião de 1 hora vira 2, 3, porque eu fico ali, ó, só de tititi. Não, na É, verdade, eu quero agradecer por você estar aqui, por trazer um pouco do teu dia a dia, dessa experiência, né? Dessa maturidade em lidar com todo esse processo e com toda a sua equipe.